Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos todos ao nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. Mais uma vez aqui conosco, temos hoje duas pessoas muito queridas, muito especiais, o psicólogo Francisco Carlos Gomes e a pedagoga Simone Guedes. Ambos trabalham um tema maravilhoso que é a logoterapia, que nós vamos falar hoje. O Francisco é mestre em Psicologia Social pela PUC, é diretor clínico do Núcleo de Logoterapia Agir 3. A Simone também faz parte desse Núcleo Agir 3 e trabalha a logoterapia na educação, né? Enfim, nós vamos ter várias coisas aqui para comentar. Depois também, Francisco, você vai me contar que grupo de pesquisa é esse que fala sobre vazio existencial na contemporaneidade e as possibilidades de realizar sentido. Gente, mas antes da gente começar, eu gostaria de ler uma poesia, como muitas vezes eu faço. Já que hoje um dos temas que nós vamos focar aqui é sentido, né? Porque vamos falar de logoterapia, cujo fundador é o Viktor Frankl, né? Que escreveu Em Busca de Sentido. Então, eu vou ler uma poesia minha, que eu acho até que eu já li aqui, mas tudo bem, a gente repete porque a gente reflete sobre essa questão. Todos os sentidos. Sentido é rumo, é propósito, prumo, é o que eu assumo com o coração. Sentido é sensação, é minha melhor visão, é ouvido, toque, cheiro, é quando põe inteiro meu corpo em ação. Sentido é o significado do nosso traçado na vida, na história, a nossa fraqueza e a nossa glória, o passado percorrido, tantas vezes sofrido. Sentido é o oposto do escuro, do vazio, do que não tem gosto, do ressecado rio, de uma vida descumprida. Sentido faz sentido, fortalece, conforta, em qualquer sentido, da palavra quando não é morta. Sentido nos abre a porta ao nosso eu escondido. Bom, gente, sejam bem-vindos, Simone e Francisco. Tudo bem com vocês? Primeiro, eu quero dizer que eu amei essa poesia. Por favor, me envie para eu poder utilizar também aqui nas nossas atividades com os nossos alunos nos cursos. Está no meu livro que eu lancei agora em dezembro, que Duas Verbenas, Poemas de Outono, mas eu mando para você. E aproveitando a palavra, obrigado pelo convite, muito contente de estar aqui, podendo levar a logoterapia avante, contando um pouquinho o que é, e principalmente como é que eu posso usar isso no dia a dia, porque esse é o nosso objetivo número 1 no Núcleo de Logoterapia Agir 3, é poder ajudar as pessoas a usarem a ideia fabulosa do Dr. Frankl, quando ele cria a logoterapia, na sua vida, no seu cotidiano, para que elas tenham uma existência mais significativa, sem entrar nos meandros teóricos ou acadêmicos da logoterapia, né? Também podemos. Eu, como pedagoga, adoro uma boa teoria, né? Quanto mais livro, mais feliz eu fico. Mas, sim, a ideia é ajudar as pessoas a viverem suas existências de forma mais significativa. Quer falar alguma coisa? Ela joga para abrir a nossa conversa, Francisco. Sim. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com vocês, né? E, assim, também fiquei bastante impactado aí com a poesia, né? Com o poema, que tem muito de logoterapia aí para a gente falar, né? Particularmente nessa parte do abrir, né? A logoterapia, ele é um sistema aberto, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Já posso seguir aqui? Ou... falar. Para quem não conhece, para quem nem sabe o que é a palavra logoterapia, o que é, né? E um pouco da história. Exatamente. Eu acho que, em primeiro lugar, né, antes da logoterapia, é importante nós falarmos de Viktor Frankl. A Simone também vai completando aqui, né, o meu raciocínio. Mas o Viktor Frankl era um médico, né, um psiquiatra e neurologista, e foi um homem do século XX. Ele nasceu em 1905 e morreu em 1977. Então, literalmente, 97. é um homem... 1997, desculpe. Portanto, né, literalmente, né, um homem do século XX. Atravessou o século XX. Exatamente. Né? Ele passou por duas grandes guerras, a Primeira Guerra ainda muito jovem,
né? Mas assim, o que impacta a obra do Frankl foi ele ter sido um prisioneiro de concentração, né, nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto. Né? Frankl é de origem judaica, né, portanto, os judeus daquela época, né, foram levados aos campos. O Frankl foi levado aos campos junto com a primeira esposa, os pais, né, tanto a esposa como os pais morreram nos campos de concentração, e o Frankl sobreviveu a 4 campos de concentração, né, em 3 anos, incluindo Auschwitz, né, um campo de extermínio, e então realmente só essa informação já é de grande impacto, né? Ou seja, já poderíamos dizer em primeiro lugar, né, ou seja, a importância do sentido, o sentido na vida, o sentido existencial, né, o foco na existência. Né? Então, o Frankl, nesses primeiros, né, momentos em que ele entra no campo de concentração, ele promete a ele mesmo não colocar a mão no fio, né? Ou seja, né, assim, independente do que aconteceria ali dentro, né, o foco dele era se manter vivo, né, e ajudar as pessoas. Só um pequeno recorte, né? O Frankl já havia criado as bases da logoterapia antes de ir para o campo de concentração. Isso né? é uma questão bem importante, porque, embora a passagem do Dr. Frankl como prisioneiro dos campos de concentração tenha sido muito importante, não foi o ponto crucial. O Dr. Frankl ele já pensava a logoterapia desde jovem. Ele já se questionava sobre o sentido da vida, nas suas questões particulares, com a sua família, na escola. Ele já questionava os professores. Ele era bem provocador, bem polêmico. Assim, ele era uma figura muito interessante, né? Mas ele já pensava a logoterapia. Então, bem cedo na vida, ele sempre estudou filosofia, sempre teve uma grande paixão pela filosofia. Então, ele sempre foi construindo esta teoria que se chama logoterapia. Que o núcleo central da logoterapia é encontrar significado na existência. Viver uma vida significativa. Encontrar sentido no hoje, no aqui e agora. E aí ele vai buscando caminhos para que isso se torne possível. E aí, simplificando muito, ele, vamos dizer assim, ele nos dá 3 dicas. Como é possível viver uma vida significativa? Como é possível viver no cotidiano uma vida que eu perceba que vale a pena e que tem sentido? Então, essas 3 dicas seriam assim, a grosso modo. Primeiro, usar sua criatividade. Fazer o que você puder com a sua potência, com a sua criatividade, com seus dons, com as suas habilidades. Pôr a serviço do mundo. Segundo, viver as relações com o mundo, com o planeta, com os seres vivos, com as pessoas, com os animais. Viver intensamente os relacionamentos. E terceiro, decidir o que você faz quando os problemas aparecem. Quando a vida... Ele enfatiza muito a liberdade de escolha, isso é importante dizer. Né? Isso. Quando a vida te traz problemas, né, sejam problemas grandes ou pequenos, mas problemas, né, o que você decide fazer com isso? Então, todo o tempo, essa questão que você traz aí da liberdade, Dora, é algo importantíssimo na logoterapia. O que eu decido fazer com a minha criatividade? O quanto eu decido usar da minha potência humana no mundo? O quanto eu decido servir ao mundo, às pessoas, a uma causa? Né? O quanto eu decido me envolver nas minhas relações humanas? Como eu decido lidar com os problemas que a vida põe na minha frente? Então, sempre, o tempo todo, está presente a questão da liberdade e a questão da responsabilidade. Isso são questões importantes. Queria lembrar a todos a quem não conhece, né, falar sobre o livro, né, Em Busca de Sentido,
que é o livro mais famoso, best-seller internacional, traduzido em inúmeras línguas, né? Exato. Olha aí, 2 exemplares aparecendo aí. No qual o Viktor Frankl não só fala da logoterapia, como descreve a experiência dele no campo de concentração, né? Então, é um livro, eu diria, profundamente existencial, né? Porque ele está ali colocando um pedaço da sua existência e encontrando o seu significado de existir, o significado dele, e com isso contagiando todas as pessoas a encontrarem seus significados. Você concorda comigo? Sim, fala. Sobre esse livro, um fenômeno muito interessante. Neste ano da pandemia, esse livro voltou a ser muito procurado e vendido no mundo inteiro. Olha no só. Brasil, isso explodiu, assim, ele é muito procurado, foi reeditado. Se você acompanhar nas redes sociais, muita gente de vários lugares, vários setores que não tem nada a ver com a logoterapia, falando desse livro, né? E isso está acontecendo no mundo inteiro, porque o questionamento sobre este momento que nós estamos vivendo, nessa pandemia, esse isolamento social e todas as sequelas que isso está trazendo, fez com que as pessoas começassem a refletir e a se questionar. Então, esse livro volta, né, com força total. Mas sobre esse livro eu quero fazer um pequeno comentário. Ele tem 3 partes super importantes. A primeira é um relato existencial. Assim, ele comenta dessa experiência dele como prisioneiro de campo de concentração, que é o livro original. Foi esse livro que apareceu lá em 1945. Anos depois, na década de 80, pediram a ele para ele fazer um resumo do que é a logoterapia, porque as pessoas não sabiam, liam o livro, mas não sabiam. Então, ele faz um resumo da obra da vida dele, que é o 2º capítulo. Então, assim, é o melhor resumo que tem sobre a logoterapia, é o que ele fez. Sim. Então, é isso que a gente tem que ler. Então, todos os nossos estudos aqui, todos os nossos cursos, têm como base esse livro. Porque esse é o resumo que o pai da criança fez. É fundamental. Mas a minha paixão desse livro é o 3º e último capítulo, que chama-se A Tese do Otimismo Trágico. Aí é isso que eu ia perguntar agora para o Francisco, que eu quero que vocês comentem. Sobre o otimismo trágico, era a minha próxima pergunta. Só para concluir, eu recomendo que se leia este 3º capítulo, porque este capítulo fala do coração da logoterapia. Como eu posso dizer sim à vida apesar de tudo? É assim que começa. E mais atual do que nunca. Como é que eu posso hoje, março de 2021, ainda em pandemia, um ano, como é que eu posso ainda hoje dizer sim à vida apesar de tudo? Então, atualíssimo. Francisco, fala para a gente o que é otimismo trágico. Primeiro, né, assim, nós tem tanta coisa para falar, né? Acho que a gente vai ter que fazer vários módulos disso aqui. Né? Bem, né, a palavra ótimo, né, ou seja, de otimismo, óptimo, né, vem de extrair o melhor de cada situação que é colocada. Né? Ou seja, então, extrair esse melhor do trágico, da tragédia. Então, a logoterapia, você estava falando da questão, né, da liberdade, né, como um conceito importante. O Frankl gostava de algumas tríades, e acho que é importante pontuar para a gente chegar nessa questão do otimismo. E a primeira delas se dá pela liberdade da vontade, ou seja, é um pressuposto da logoterapia que nós, seres humanos, somos livres. E isso é altamente revolucionário, ou seja, livre para realizar algo. Né? Nós não somos livres das obrigações. O que é um pressuposto antropológico, né? Ou seja, essa liberdade humana. Depois, o Frankl fala de uma vontade de sentido, que seria um pressuposto clínico, né? Ou seja, que é muito a minha área clínica, né? De ajudar as pessoas a essa conexão com o sentido.
né, para chegar depois num pressuposto filosófico. O sentido da vida, o sentido na vida, o sentido da existência. Depois a Simone relatou, né, a axiologia dos valores, que é como o Frankl ele aponta, então, caminhos para a gente encontrar sentido, que é através da realização desses valores. E quando ele chega nesse último valor, que é um valor de atitude, abre uma outra tríade, que aí a gente vai chegar para pensar essa questão do otimismo trágico, né? Seria o sofrimento, a culpa e a morte. Bem, diz Frankl que todos nós, né, ou seja, né, no nosso período existencial, nós vamos em algum momento sofrer, né? Ou seja, e esse sofrimento tem, né, uma sensação de que a vida não tem sentido e por isso nós sofremos. E a partir do momento que a gente encontra a situação naquele sofrimento, né, a gente deixa de sofrer com aquela intensidade. Depois ele fala da culpa, que seriam as nossas falhas, né? Ou seja, aquele momento que nós não fomos tão inteiros, né? Nós falhamos de alguma forma, e aí o Frankl diz que nós temos então que aprender algo com essa vivência. E por último, ele chega na questão da finitude, da morte, né? Então, para a logoterapia, a questão da morte, eu costumo dizer, pode nos salvar. De que forma? Porque à medida que eu entendo que nós temos um tempo existencial, quando eu olho para a finitude, eu tenho que colocar ênfase no sentido da vida, no que eu estou fazendo, no que eu estou vivendo, no que eu estou realizando. Eu não posso simplesmente deixar passar, né, esse tempo. Eu tenho que estar conectado. Desperdiçar a vida, né? Desperdiçar a vida. Exatamente, porque esse é um dos grandes sofrimentos, né, na fase final existencial, é quando as pessoas têm uma sensação que elas desperdiçaram a vida dela, né? Porque não tem como voltar, né? Então, esse aprendizado de que, olha, a vida tem um fim, e quando eu entro em contato com isso, né, eu percebo, então, que eu tenho que conectar a potência de realizar algo de significado, né, como foi colocado, né, esse é o grande impulso da logoterapia. E que depois eu só vou fazer uma pequena distinção, né, para a gente também ir avante nessa fala. Né, a logoterapia também como esse aspecto, né, aproveitar que a pedagoga, né, ou seja, da logoteoria, ou seja, tem uma teoria, né, criada por Frankl, e a logoterapia ela está junto de uma análise existencial, né, que aí seria a parte clínica da logoterapia, né, que é descrita como uma análise da existência. Então, nós sempre falamos juntos, né, a logoterapia e a análise existencial, né, que a gente também pode discorrer um pouco sobre isso. Mas o otimismo trágico, aí você falou... Então, exatamente. Olha, então o otimismo trágico é isso. Como eu supero a tríade trágica? Ou seja, eu não devo ficar no sofrimento e na lamentação a vida inteira. É aí o aspecto positivo, né? Ou seja, da força da logoterapia. Ajudar as pessoas a sair desse sofrimento, né? Por isso o otimismo trágico. A sair dessa questão da culpa que ela carrega, né? E, por fim, colocar a sua energia na existência. Ou seja, é um otimismo diante da tragédia que nós vamos viver isso em algum momento, né? Então, é uma posição frente, né, a esses valores, né, de atitude, dessa tríade trágica, que a questão do otimismo está na superação dessas situações. Mas aí eu peço para você falar de novo qual é a ideia desse otimismo. O que significa esse optimum? Extrair o melhor de cada situação colocada. Então, muitas vezes, eu não tenho como mudar a situação. Eu tenho que encontrar, então, algo de sentido, né? Algo de melhor nessa situação vivida, né? E por que eu trago isso, então? Né? Porque quando as pessoas me procuram para atendimento clínico, né, eu costumo dizer que ninguém me procura
porque está querendo viajar, né? Ou ganhou na loteria, né? As pessoas me procuram porque elas estão com problemas. Né? Às Quando vezes elas me bem ligam, trágicos, às vezes bem trágicos, diga-se de passagem, e ainda mais, né, como a Simone colocou, nesse período pandêmico, né, mais ainda, porque essas questões elas afloram, né, tanto do ponto de vista orgânico e principalmente do ponto de vista emocional. Então, né, esse foco do trabalho clínico, né, em ajudar as pessoas em um otimismo trágico, ou seja, encontrar uma possibilidade, encontrar uma saída. Porque, veja bem, o sentido, ele só pode ser encontrado, como foi colocado, ou seja, ninguém pode dar sentido para ninguém. Né? Esse é um pressuposto, isso é muito da importante, logoterapia. né? E o Isso é muito... logoterapeuta não vai dar o sentido, não tem. Não. Né? Às vezes as pessoas querem, não, você sabe, me fala aí, né? Ou coisa do gênero, né? E aí o que acontece, né? Porque senão nós entramos numa espécie de totalitarismo, né? Ou seja, que são aquelas pessoas que vão seguindo aquilo que é colocado como né, uma situação única, ou elas se conformam com as situações do mundo. A logoterapia tem esse pressuposto de ajudar, eu gosto muito de usar essa palavra potência, né? Ou seja, de encontrar a potência, né? Ou seja, mais uma vez, a visão do otimismo em relação àquela situação que a pessoa sofre. Uma coisa que você está falando, Francisco, sobre essa questão, então, da pessoa, quer dizer, a resposta está dentro dela mesma, está dentro da situação que ela está vivendo, o caminho da terapia, então, é fazer ela enxergar as possibilidades e tal. O próprio Frankl vai falar também de uma dimensão espiritual, e isso que você está dizendo tem muita relação com essa dimensão espiritual, né? É interessante que a logoterapia é uma coisa muito adotada pelos católicos, por exemplo, exatamente por perceberem essa dimensão espiritual. E eu li esse livro aqui, muito interessante, que fala sobre a herança judaica no pensamento do Frankl, porque, afinal de contas, ele era um judeu, então ele carrega toda uma tradição, né? Como que vocês descreveriam ou colocariam um pouco o peso que tem essas heranças, né, ou essas relações com as religiões? Porque as religiões, obviamente, são sistemas fechados e tal, e a logoterapia é aberta. Tanto é que ele deixava bem claro que ela não é de uma religião. Ela é aberta, ela tem uma relação com uma espiritualidade ampla. Mas claramente tem uma herança judaica, né, como está nesse livro, e dialoga com outras religiões. Como que é isso, assim? Você falou uma coisa muito importante, Maurício, porque, né, às vezes as pessoas perguntam assim, né, é uma espécie de religião, né, a logoterapia, né, assim, é inevitável essas questões, né, até porque também fala muito dessa questão do sentido, né, que muitas religiões, né, isso está muito próximo, né, de algumas religiões. O Frankl, ele era um homem de muita fé e um homem religioso, ou seja, um judeu praticante, né? E ele teve um determinado, assim, ele teve um cuidado, né, em relação à logoterapia, né, de não criar, por exemplo, esse sistema fechado, que aí, né, seria uma questão como um dogma ou coisa do gênero, né, e criar um sistema aberto para dizer assim, olha, se você for uma pessoa de fé, talvez isso até possa te ajudar um pouco mais, né, nesse processo, né, de encontro do sentido. Mas a logoterapia é para todos, né? Ou seja, né, então ele fazia um pouco dessa, né, diferenciação, né, vamos colocar, para poder criar um sistema aberto e que dialogasse ou com todas as religiões, né, com todas as crenças, né? Ou não crenças, né? Ou não crenças. Ou não crenças, exatamente, né? Porque pode ter uma conexão lá com a natureza, com o cosmos, né? Com uma outra situação, né? E todas elas, né, são muito bem aceitas na logoterapia. O Frankl era uma pessoa que tinha assim, realmente um
um grande humor, né? Uma das coisas assim que me chamava a atenção no Frankl, né? Ele fazia as caricaturas, né, das pessoas próximas, e ele incorpora essa questão do humor na própria teoria como um sentido do humor que vem muito do humor judaico, né? Se a gente olhar isso, né, e tudo mais, né, como algo de potência, né, para as pessoas criarem um autodistanciamento dos seus problemas, né? Então, o humor, muitas vezes, pode ser usado para você se autodistanciar e depois olhar novamente aquela situação que incomoda tanto. Eu vou até fazer um pequeno gancho antes de passar aqui a bola para a Simone, que você falou assim, me fala um pouco dessa coisa aqui, desse grupo de pesquisa, né? Valor né, do vazio existencial e tudo mais, né? Então, esse é um grupo de pesquisa que tem lá no Labo, né, que foi um laboratório criado pelo filósofo Luiz Felipe Pondé, né? Nós somos em 19 grupos lá, e um deles é esse, né, qual eu coordeno, e que é muito interessante isso, né? Assim, os pesquisadores são muito diversos, né? Então, tem gente da psicologia, da medicina, tem pastor, tem padre, tem... Né, é um lugar bastante interessante, ou seja, para que a gente olhe, então, esse foco do sentido da vida, ou seja, dos vários olhares, né? E o Frankl, então, só para completar isso, ele cria um termo chamado suprassentido, né, para que ele possa falar um pouco mais sobre essas questões mais debatidas dos teólogos, dos rabinos, né, das crenças. Ele cria um termo, né? Ele diz assim, olha, essa questão do sentido da vida é necessário ser encontrada do momento que você nasce até a sua finitude. Depois disso, então vamos colocar, aí ele cria um termo chamado suprassentido para que esse debate possa acontecer. E ele também não cria também o termo do inconsciente espiritual, né? Quer dizer, isso que eu gostaria, porque assim, é preciso lembrar que o Viktor Frankl foi, em primeiro lugar, discípulo de Freud, né? Ele era psicanalista, em primeiro lugar. Aliás, eu achei recentemente no arquivo online, né, que agora está tudo online, revistas da década de 20, 30 de psicanálise, e tem artigo do Frankl ainda como psicanalista, né? Como falando com Freud. Então, o Freud teria o conceito de inconsciente, não, pelo menos, enfim, o conceito de inconsciente com o id, né? E com o impulso, com as pulsões de Thanatos e Eros, é alguma coisa muito forte em Freud, e o Frankl veio com a ideia de um inconsciente espiritual, né? Gostaria que vocês falassem um pouquinho disso, o que é isto? Né? Antes de ir para o inconsciente espiritual, eu vou retomar a pergunta do Maurício e tentar explicar isso de uma maneira mais simples. Para o Dr. Frankl, o ser humano é um ser multidimensional. Ele entende que há 4 dimensões que precisam ser consideradas. A dimensão física, biológica, e ele, como médico, sabia muito bem disso. A dimensão psíquica, ele, como médico, psiquiatra, neurologista, também sabia muito bem disso. E aí ele diz, mas o ser humano tem uma terceira dimensão, que é o diferencial, que é a dimensão noética. Ele dá este nome de nous, né? Esse nome que vem de nous, da palavra nous, depois de um determinado tempo, para não misturar e não criar mal entendido, nomeando essa dimensão de espiritual. Então, ele a nomeia de dimensão noética, partindo da ideia da palavra nous como aquela inteligência suprema que tudo conhece. Não é tão simples assim, porque os conceitos das palavras gregas são muito complexos, não é uma tradução, um toma lá da cá, mas vamos ficar nessa ideia, né, dessa inteligência suprema que tudo conhece. Inclusive a espiritualidade, a sua fé e a sua prática de fé. Isso tudo cabe dentro da dimensão noética, mas não se limita a isso. Uhum. E há uma 4ª dimensão, que é a dimensão social na qual o ser humano está inserido.
Então, para eu olhar para o ser humano na sua complexidade, na sua potência, eu preciso olhar para ele como um ser que tem uma dimensão física, uma dimensão psíquica, uma dimensão noética, inserido numa dimensão social. E essas dimensões, elas interagem umas com as outras todo o tempo. Eu só vou separar a título metodológico e didático para poder entender, para conhecer melhor. Mas então nós somos seres multidimensionais e interdimensionais. Então, quando eu começo a estudar o que é essa ideia da dimensão noética que o Dr. Frankl propõe, e que ele diz que é nessa dimensão noética que reside a verdadeira humanidade do ser humano, o ser humano só é ser humano na sua potência máxima quando ele se conecta com a sua dimensão noética. Todos têm. Todos poderíamos talvez falar que seja uma dimensão essencial, digamos assim. É aquilo que é a essência, né? Digamos, como o Saint-Exupéry dizia, o essencial é aos ódios. Sim. Exatamente. E aí, pegando esse gancho da essência, né, e voltando um pouco para o Freud, né, assim, Freud foi um grande gênio, né? A gente pode dizer antes e depois do Freud. Por quê? Porque o Freud descobre algo através das suas observações clínicas, que é o inconsciente. Existia algo a mais além dessa consciência. E é interessante, então, fazer esse gancho, né, de Frankl com Freud e também com Adler. Por quê? Porque existiam 3 escolas em Viena. A primeira, a psicanálise de Sigmund Freud, né? A segunda, a psicologia individual de Adler, e depois chega a terceira, que é a logoterapia, análise existencial de Viktor Frankl. Todas as 3 em Viena. Por isso que é uma escola de Viena, né? É importante a gente, né, situar, né, geograficamente, né, que lugar é esse. Foi muito interessante. Quando eu estive lá em Viena, tanto no Museu Freud como o Frankl, eu falei, deixa eu beber um pouco dessa água, porque aqui tá a coisa, né? Mas é fabuloso que uma cidade tão pequena tenha toda essa energia, desse saber, desse conhecimento. Sem citar o que essa cidade teve durante séculos de energia da música, né? Também. Né? Sim, também, né? Então, voltando a essa questão da psicanálise, né, assim, a grande questão ali está na realização dos desejos, né, mais ligado ao prazer, voltando à questão da sexualidade, né, num período vitoriano, que era muito difícil. E a escola do Adler fala das relações de poder. Frankl tanto, né, participou da psicanálise ali do grande mestre Freud, né, como também participou na relação da escola de Adler com as relações de poder, né? E ele dizia que essas 2 relações, né, tanto com os desejos quanto com o poder, elas são importantes, mas a vida não se limitava a essas questões. Por isso que ele não nega, né, assim, em nenhum momento nós negamos isso de forma nenhuma, né, assim, nós incorporamos, né, muitas vezes, mas ele diz, né, e o Frankl, ele não tinha uma estatura muito alta, ele era baixinho, né? Então, ele dizia que ele subiu nos ombros do gigante para poder olhar um pouco mais. Essa é a metáfora, né, utilizada por ele. Por quê? Porque ele dizia que à medida que as pessoas realizam o sentido na vida, olha a importância, né, da realização. Não é para ficar só no pensamento, né? O sentido é concreto. Eu preciso realizar na existência. Então, a partir do momento que eu realizo essas, né, várias situações colocadas como os valores que a Simone colocou, eu posso encontrar o sentido num determinado momento da minha vida, porque o sentido também não é fixo. Né? Encontrei o sentido e vou para a rede porque acabou tudo. Não, né? Assim, encontrei o sentido, mas daqui a pouco vem a vida e nos coloca diante de uma outra situação, como essa agora que nós estamos vivendo, e é necessário encontrar sentido neste sofrimento, porque a logoterapia não nega o sofrimento,
né? Nós vivemos numa sociedade do espetáculo que nega muitas vezes o sofrimento. Todo mundo tem que ser jovem, bonito, feliz, tirar uma selfie bonita, nega a morte, etc., né? E vem a logoterapia e diz, não, olha, é necessário encontrar o sentido neste sofrimento, né? Ou seja, porque é algo real, algo concreto, né? Então, essa dimensão espiritual, essa dimensão noética, né? Esse inconsciente noético, né? Ou seja, ele também está dentro de nós. E nessa questão mais clínica, né, que é a minha área, é ajudar as pessoas a encontrar essa vontade de sentido para essa conexão, para elas poderem realizar. Então, as pessoas que procuram a logoterapia como atendimento clínico, é um atendimento mais rápido do ponto de vista da temporalidade, né? Nós não vamos ficar 20 anos discutindo porque sua mãe, né, não... Né, você ainda está brigando com a mãe, né? Então, né, assim, você tem que amadurecer, você tem que crescer, você tem que se tornar alguém, né, dono da tua existência, né? Porque ela é única, né? Ela é intransferível. Então, essa percepção, né, do logoterapeuta de ajudar a pessoa a sair do vitimismo, né, depois que, porque é muito fácil ficar nesse lugar, né? A culpa é da mãe, a culpa é do outro, a culpa é de alguém menos minha, né? Além do que, isso é estimulado culturalmente, né? Parece que a forma como nós nos conduzimos culturalmente estimula a não responsabilização, né? Para que sempre alguém seja culpado das suas mazelas. Aí chega a logoterapia e fala, amigo, espera lá, vamos parar para pensar, vamos refletir junto. Não é assim, né? Você é responsável pelas suas escolhas. E isso, às vezes, é extremamente incômodo. Tem gente que não gosta, tem gente que não quer, tem gente que se nega e vai embora. Ou nem chega, né? Eu queria comentar o seguinte, eu queria perguntar para vocês se vocês acham, eu entendo assim pelo menos, que a dimensão da liberdade ela só pode ser garantida, digamos, antropologicamente, filosoficamente, com essa dimensão noética ou espiritual. Sim. Porque se a pessoa for condicionada geneticamente, biologicamente, ou condicionada socialmente, que é o caso, por exemplo, da teoria marxista, que a gente é produto da classe social e ponto, né? Então não tem como transcender, não tem como transcender aquilo. Quer dizer, então a dimensão noética garante que nós temos uma liberdade, tanto em relação ao condicionamento biológico quanto social, né? Até quanto ao condicionamento psíquico também, porque também podemos ter condicionantes psíquicos que vêm da nossa infância, digamos assim, dos traumas que nós vemos, que aí entra Freud, né? Enfim, mas como nós temos todos uma dimensão noética, então temos aí, e eu digo o seguinte, isso é um diálogo que eu já escrevi um pouco, até nem sei se eu mandei para vocês o artigo que eu fiz, não está nem publicado, que é um diálogo com Pestalozzi, né, que foi o meu objeto de estudo no meu mestrado na USP, traduzindo, inclusive, o texto dele, que ele tem teses em alemão que falaram de Pestalozzi como um precursor da psicanálise, né, porque ele fala das instâncias, só que ele não para, como Freud, no inconsciente, né, impulsivo, né, natural, né, mais pulsional, digamos assim, segundo a teoria freudiana, né? Mas ele vai além, porque ele também vê a dimensão noética, e aí é que está a dimensão da liberdade humana, da autoconstrução, né? Então, ele dialoga então com o Viktor Frankl. Exatamente. É isso mesmo que o Dr. Frankl diz, que a liberdade humana está na dimensão noética. E que essa liberdade humana não é uma liberdade de, mas é uma liberdade para. Então, vou explicar rapidamente o que seria isso. Liberdade humana não é liberdade de. Por quê? Eu não posso me livrar dos condicionamentos, que é isso que você acabou de dizer. Eu não posso me livrar dos condicionamentos biológicos, físicos, culturais, econômicos, sociais, enfim. Eles existem, são fatos, são dados. Agora, o que é que eu decido fazer com isso? Aí sim
Aí é que eu tenho liberdade para decidir o que eu vou fazer com isso. Então, tem uma frase do Dr. Frankl que é muito interessante e, às vezes, muito difícil de entender. Os fatos condicionam, mas não determinam. Ou seja, você tem um nível de liberdade na sua dimensão mais humana, que é a dimensão noética, que é onde reside essa liberdade que a gente está falando, para decidir o que você vai fazer com todos os fatos que te condicionam. Mas é daí que vem a conclusão, que eles não determinam essa decisão e essa ação final. Mas isso é muito complexo de entender, porque na linguagem popular, liberdade significa eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e danem-se tudo e todos. Isso. Calma lá! Isso não é liberdade para a logoterapia. Tá? Isso tem outro nome. Nem vamos entrar nesse mérito. Então, a liberdade da logoterapia envolve respeito por mim, envolve respeito pelo outro, envolve respeito pelo mundo, né? Porque eu sou um ser responsável, eu sou um ser livre e responsável. Então, nesta esfera de que qual é a decisão que eu tomo perante os fatos, aí sim é que entra a questão da minha liberdade. E só existe isso se eu olhar para o ser humano e compreendê-lo na sua magnitude, na sua potência, e incluir na brincadeira a dimensão noética. Porque se eu excluo a dimensão noética, Dr. Frankl usava um termo fantástico. Ele dizia que eu reduzia o ser humano. Exato. Se eu tirasse dele a dimensão noética. Então, ele se torna um ser com uma dimensão física, um ser com uma dimensão psíquica, inserido numa dimensão social. Se eu olho para o ser humano assim, este ser humano, ele é apenas um ser condicionado. Exato. Ele perde a liberdade. Totalmente. E pode ser muito bem manipulado, como, aliás, está sendo, né? Exatamente. Mas aí essas teorias... A dimensão profunda, ela não tem a liberdade de transcender ao condicionamento, né? Seja político, seja social, seja... Exatamente. Essas teorias, essa base filosófica que elimina do ser humano uma dimensão que lhe confere a liberdade, elas servem a um propósito, justamente a um propósito de dominação. Então, se o ser humano ele só tem o físico e o psíquico inserido no social, portanto, eu tenho como usá-lo, várias ferramentas para dominá-lo. Exatamente. Eu concordo com isso inteiramente. Agora, nós estamos já caminhando, infelizmente, para os últimos 10 minutinhos, nossa, tá rápido o tempo. Eu tenho acompanhado vocês, inclusive porque a gente se relaciona pelo WhatsApp e tudo mais, com todo o trabalho que vocês têm feito durante a pandemia, né? Atuado, ajudado, falado, enfim, né? Eu gostaria que vocês dois, primeiro um, depois outro, primeiro eu falo Francisco, depois a Simone, o que vocês estão encontrando, né, de adoecimento psíquico nessa pandemia, como trabalhar com as pessoas, o que vocês estão fazendo, quais as impressões que vocês têm nesse momento tão difícil, porque é um momento difícil, sem dúvida alguma, né, que o mundo inteiro está vivendo, né? Francisco, você quer responder primeiro? Sim, sim. Né? Então, eu vou falar primeiro do aspecto psicológico e depois a Simone pode falar, né, desde o projeto que foi montado no ano passado e também podemos completar alguma coisa nesse sentido. Né? Assim, do ponto de vista psicológico, né, assim, nós estamos há um ano, né, vamos dizer, oficialmente aí dentro, né, desse processo da pandemia. E o que eu observo, né, assim, nos atendimentos clínicos, né, nesse período todo, nós estamos passando por uma fadiga pandêmica, né? Ou seja, então, assim, e aí eu vou dividir em dois grupos, né? Das pessoas que contraíram o vírus, né? Muitas delas sobreviveram, né? Assim, até a grande maioria, muitas pessoas morreram, né, nesse processo. E eu ainda falo de uma outra coisa pouco,
né, comentada, mas extremamente importante, que são as sequelas diante dessa realidade. Então, lá na televisão aparece, olha, tantos mortos, tantos recuperados, olha quanta gente recuperou. Mas ninguém fala das sequelas, né? E particularmente das sequelas psíquicas, né? Como uma espécie de estresse pós-traumático, né? Assim, essas pessoas é como se elas tivessem ido para a guerra, né? Assim, e elas vão ter dificuldade no sono, né? Dificuldade na alimentação, né, assim, nas relações afetivas, né? Então, assim, nós tivemos muitos rompimentos de relação nesse período, né? Porque o contrato anterior, né, não estava lá. Você vai ficar aqui em casa comigo o tempo todo, né? De repente aconteceu isso e muita gente não segurou essa onda, né? Assim, foi para o flat, foi para a casa da mãe, foi, né, rompeu a relação. Então, assim, aquele modelo de vida, né, que nós conhecíamos, ele perdeu a validade, né, nesse período, e as pessoas precisaram olhar, né, mais diretamente para o que estava acontecendo. Na relação da fadiga pandêmica, né, assim, até do ponto de vista, né, mais orgânico, assim, as pessoas têm sequelas nos casos graves de Covid, né, para as pessoas que foram entubadas, né, depois saíram, né, dos hospitais, né, muitas delas perderam musculatura, vão demorar um grande tempo para reabilitação, né? E aí a gente volta, né, novamente na questão das narrativas, né, do quanto isso foi, né, muitas vezes manipulado, escondido num totalitarismo, né, que a gente falou agora há pouco. E aí quando isso chega perto das pessoas é que elas se assustam, né? E aí, ou seja, das pessoas que não foram atingidas diretamente, né, assim, não foram hospitalizadas e tudo mais, elas vivem, né, ou num negacionismo ou num grande medo, né? Ou seja, o que nós observamos muitas vezes é o que na logoterapia nós até falamos do medo, né? Assim, é um medo, é um fantasma que está ali, que alguma coisa pode te pegar, né? E então, essas questões, né, mais do emocional, por exemplo, alguns pacientes que eu atendo que contraíram Covid logo no começo, ali quando chegou no Brasil, e depois, né, perderam, né, os anticorpos, imunidades e contraíram novamente Covid, né? Quer dizer, a gente está vivendo um período, né, de novas cepas e tudo mais, que tudo isso atinge as pessoas, né? Assim, voltando inicialmente para a questão do medo, né, que é bastante forte quando chegam para tratamento, quadro de ansiedade, quadro de depressão, né, angústia, né? Então, essas coisas todas, né, e fora isso, né, assim, em alguns casos, a necessidade, sim, de atendimento médico, de medicação, né, para poder acompanhar, às vezes, trabalhos conjuntos, né? Então, o que dá para dizer da logoterapia nesse trabalho todo, né, é justamente ajudar as pessoas, primeiro, a elas olharem o sofrimento, a entenderem o sofrimento, né? E aí sim, né, nesse otimismo trágico, como falamos logo de início, elas poderem enfrentar esse sofrimento, né, enfrentar essa situação, né? Ou seja, nos casos mais graves, né, as sequelas mais graves, mesmo aí a pessoa tem um espaço de liberdade, né, para decidir o que ela vai fazer com aquilo que aconteceu com ela, né? Então, eu acho que essa força da logoterapia de ajudar a pessoa, né, no seu processo de amadurecimento, né, na sua potência e na sua força a lidar com aquilo que aconteceu, né, assim, é um aspecto, né, fundamental, né, eu diria, da logoterapia. Acho que está mutado. Simone, esse projeto que vocês estão fazendo, como é que é? Conta um pouco. A gente aí já... Na verdade, nós tivemos 2 programas de atendimento gratuitos o ano passado. Eles começaram em abril e terminaram em dezembro. Foram 8 meses. Chamava-se Programa Agir para Cuidar, que atendia profissionais de saúde no início da pandemia,
E depois ele foi migrando para o programa Corrente do Bem, que era aberto ao público em geral. Nós trabalhamos com aproximadamente 30 voluntários, entre todos logoterapeutas, psicólogos, psiquiatra, arteterapeuta, psicopedagoga, enfim. E nós atendemos aproximadamente 300 pessoas nesse período de 8 meses. Fomos identificando que havia uma necessidade também de capacitar melhor os nossos voluntários, embora fossem todos logoterapeutas com experiências diversas, gente, inclusive, que conheceu o Dr. Frankl, com mais de 30 anos de experiência, gente que estava começando agora, enfim. Mas a gente percebeu que precisávamos capacitar essas pessoas na questão do luto, na questão do estresse pós-traumático, na questão da suicidologia, né? Isso eram os fenômenos da pandemia. Então, aí, paralelamente, eu criei um programa de capacitação, trazendo muitos profissionais, amigos nossos, conhecidos nossos, para capacitar esses voluntários e a gente poder trabalhar melhor esse atendimento. Foi muito legal, foi muito gratificante, acho que foi bastante significativo, porque conseguimos atender 300 pessoas, mas precisamos parar em dezembro, né? Porque, entre outras questões, esta fadiga que o Francisco se refere, essa fadiga também está no profissional de saúde. O profissional de saúde está esgotado. Em geral, os psicólogos não têm horários para atendimento. Eles estão atendendo além da demanda. E, ainda assim, nós conseguimos muitas pessoas que se entraram como voluntários, agora esqueci a palavra, entraram como voluntários. O nosso pedido inicial eram 2 horários na semana. Mas, mesmo assim, se você juntar para uma tua agenda pessoal de consultório que já está lotado e mais tudo que você tem que administrar da própria vida, isso era bem complexo. Algumas pessoas cediam até um pouco mais. Tinha gente que cedia até 4 horários na semana. Mas havia, assim, até o final do ano, um cansaço, uma fadiga do próprio profissional de saúde que está cada vez mais acentuado. Mas eu acho que todo mundo está cansado. Também os professores, os educadores, todo mundo está cansado. É um cansaço crônico, né? Sim. Parece que estamos cronicamente cansados. Né? Mas vamos resistir, né? A gente encerrou esses programas em dezembro, vamos avaliar se temos condição de retomar em algum momento, mas por hora não é possível. E aí, o que nós começamos a fazer? Nós mudamos bastante os nossos serviços neste ano e eu abri grupos para conversar sobre sentido na vida pela proposta do Dr. Frankl. Não são cursos, não é aula, né? São grupos de conversação sobre o que é o sentido na vida, sobre a ótica do Dr. Frankl. Aberto ao público em geral, não tem pré-requisito, é 1h30 por semana, de quarta-feira, das 19 às 20h30, justamente para que seja leve, porque tudo que nós estamos fazendo hoje em dia é online. Então, também percebemos que esse excesso do online tem que ser melhor organizado e adequado. Né? Então, o que nós estamos fazendo agora para poder colaborar com as pessoas é oferecendo isso, além de outras coisas que a gente faz. Mas isso é o que temos agora aberto ao público em geral. Simone, Francisco, quero muito agradecer vocês, foi maravilhosa a nossa entrevista. Voltamos qualquer hora a convidar vocês dois. Com certeza. Muito bom. Só começamos, né? É um assunto de metro, né? E eu nem falei de nada sobre educação, hein? Exato, da sobre educação, que é o que mais também me interessa, mas enfim. Nós vamos, então, encerrar por aqui. Lembrando que a semana que vem, na quinta-feira, às 17 horas, estaremos de volta com outro Semeando, com outros entrevistados. Um grande abraço. Obrigada, Francisco. Obrigada, Simone. Uma alegria estar aqui. Obrigada, gente. Até breve. Nos vemos. Até lá. Nos vemos.